Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 29.430 dólares. Bitcoin que continua preso nessa região sem nenhuma volatilidade. Por isso, meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização tanto do Bitcoin quanto do ETH, como também quero te mostrar como foram os fechamentos no semanal nos mercados. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e conhecer o nosso programa de membros que a gente lançou essa semana. É só você clicar, seja membro, tenho certeza que você vai curtir muito. Vamos lá, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin, né, no 4 horas. No 4 horas, cara, eu destaco para vocês que a gente testou a região de 0,68 de Fibonacci, o nosso suporte até essa região aqui de pontos de controle, a gente se segurou nessa região e para mim seria ruim que a gente começasse a fechar candles abaixo. Não só desse 0,68, desse ponto de controle, mas dos 29, tá bom? Começar a perder os 29 para mim mostra que essa pernada de alta aqui não tem força e que a gente pode continuar uma tendência de baixa com novas oportunidades de acumulação. Além disso, eu destaco que nesse momento a gente começa a fazer um padrão aqui de continuação meio estranho, né? Um padrãozinho aqui, isso aqui pode ser uma bullish falling wedge ou uma bandeira, seja o que for, o importante é a gente romper para cima, tá bom? Então tem alguns pontos de resistência aqui que eu queria destacar. O primeiro deles vai ser justamente esse topinho aqui, tá? O topinho dos 29.600. Começar a passar dessa região já é um bom sinal para mim no curto prazo, assim como uma confirmação maior seria esses topos ali nos 29.750, 29.800, tá bom? Então a gente tem alguns desafios aqui. Se passar aqui, caras, eu imagino uma continuação do movimento de alta para ir testar a última resistência, né? Que é aquela região ali nos 30.400, 30.600, 0,68, o que seria assim o grande desafio no longo prazo para a gente continuar a tendência de alta. Desculpe. Continuando, né? Então, a gente entende que os 29.200 e os 29 são pontos importantes, assim como os 29.600 e 29.800. Olhando o sentimento, a gente tem alguns pontos, né? Primeiro, infelizmente, a gente não conseguiu pegar aquela... Ou conseguimos, né? Muita gente foi estopada ali acima dos 30 mil, mas não foi o suficiente, a gente não teve força suficiente para continuar uma tendência de alta, caras. E realmente teria sido uma baita oportunidade da gente romper e ter a volatilidade para cima. Não conseguimos. Nesse momento, a gente já viu aqui um long short leader subindo para 1,8. Então agora a gente volta a ter uma situação um pouco indefinida aqui quando a gente olha os players de mercado, né? E apesar da gente ter essa alta, ela não me preocupa justamente porque a gente não teve nenhum open interest nela, tá? Então eu continuo mais otimista, entendendo que a gente teve um aumento de open interest significativo justamente no suporte que a gente está segurando agora. Se começar a perder os 29, isso se apaga. Por isso que os 29 é tão importante, beleza? Outro ponto significativo que a gente pode destacar é que a gente continua com divergências bullish quando a gente olha o CVD. Né? A gente continua com esse CVD bem baixo, caras, quando a gente olha aqui as últimas semanas. Então eu acho que tem espaço sim para a gente continuar uma tendência de alta aqui no Bitcoin. É o que eu vejo a maior probabilidade. Né? A gente está falando há muito tempo sobre a menor volatilidade da história que a gente está vendo no Bitcoin, mas a gente sabe que um momento ou outro isso vai explodir, caras. E eu continuo acreditando que a maior probabilidade é uma explosão para cima. Se explodir para baixo, caras, ok. A gente fez nosso dever de casa. A gente tem muito caixa para aproveitar compras no Bitcoin e em altcoins, beleza? Se romper para cima, vai ser só alegria. Mas tranquilo. Continuando e falando um pouco sobre as instituições que estão travando o mercado, a gente pode destacar aqui que a gente tem uma pressãozinha, caras. Primeira coisa, o suporte se mantém. A partir dos 29.200 tem bastante suporte até os 29. Depois um pouquinho nos 28.800, 28.500. Então tem muita ordem abaixo, tá bom? Então eu não shortaria o Bitcoin agora. Nem se ele for lá nos 29.200, 29. Shortar no suporte, onde as instituições estão acumulando, é fria, tá? E quando a gente olha para cima, não tem tanta coisa assim acima. Né? Algumas ordenzinhas de curto prazo aqui, tanto para compra, tanto para venda, que para mim, sinceramente, não importam muito,
Mas quando a gente olha aqui, cara, não tem ordens grandes acima, né? A primeira ordem maior é lá nos $30.000. Então isso aqui é mais um fator que me deixa mais otimista aí no Bitcoin, beleza? Eu ainda acho que a maior probabilidade é o rompimento para cima, mas eu entendo que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer esse rompimento quando a gente estava tentando romper os 30k. Então a situação deu uma piorada, mas nada que, para mim, reverteu a tendência. A tendência de longo prazo do Bitcoin continua de alta e a maior probabilidade para mim é um rompimento para cima. Tranquilo? Continuando aqui falando um pouco sobre o ETH, antes da gente ir para os fechamentos no semanal, eu acho que o ETH também tá, tipo assim, num ponto importantíssimo, cara. Quando a gente pega aqui no 1 hora, a gente tem um padrão de continuação claro aqui. A gente tá tentando romper. Pô, já rompeu? Não. Por quê? Porque não tem volume. Então, a gente precisa de sair disso aqui com um volume aparecendo, cara. Se isso acontecer, a gente pode simplesmente continuar a nossa tendência de alta, cara. Repara, os últimos dias aqui é um padrão perfeito de continuação da alta. Só falta uma força para conseguir passar essa região aqui, né? Uma confirmação maior seria passar esse topo aqui nos 1860. Nem tá tão longe assim, tá? Então a gente fica de olho aqui no ETH, que sinceramente é até um pouco mais bonito do que o Bitcoin quando a gente olha o curto prazo, ok? Tranquilo. Tendo isso em vista, lembrem-se que o ETH também está em zona de acumulação de longo prazo, ou pelo menos uma zona para position trade seguindo a tendência de alta. Continuando, falando um pouco sobre os mercados globais, cara, eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, a gente teve uma semana bem ruim nos mercados globais, tá bom? A gente tem um S&P 500 que fechou nos 4.460 pontos. Não é uma correção tão grande assim no S&P 500, mas querendo ou não, a gente já deu uma corrigidinha aqui de mais de 3,5%. E a Nasdaq deu uma correção de mais de 6%, tá bom? Então é uma correção, nem parece, né? Mas a Nasdaq corrigiu aqui, ó, 6%, caras. Eu quero que vocês vejam esses dois últimos candles no semanal dos mercados globais e comparem o que aconteceu no Bitcoin. O Bitcoin não fez nada, o Bitcoin consolidou enquanto os mercados globais estão caindo. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a nossa correlação realmente diminuiu, né? Não só nas quedas, mas quando os mercados sobem, o Bitcoin nem sempre está acompanhando. Então a correlação diminuiu e isso é muito bom, tá? Ao mesmo tempo que no curto prazo isso denota força. Pô, Nasdaq caindo 6% e o Bitcoin se mantendo acima dos 29, cara, é um ótimo sinal. Por quê? Porque a gente entende que a Nasdaq continua numa tendência de alta. Cara, a gente não chegou nem na primeira zona de Fibonacci, cara. E eu não tô nem pegando do fundo aqui não, tá bom? Tô pegando daqui, cara. Se eu pegar do fundo a primeira zona de Fibonacci, ela vai ser em 3.800 pontos. É onde eu vou cogitar qualquer compra na Nasdaq. Vocês sabem que a gente estava vendendo a Nasdaq igual doido nessa alta aqui. Justamente porque fica caro as coisas. Nada só sobe, né? Então, colocar dinheiro no bolso faz sentido. Eu quero destacar para vocês que, cara, mesmo se a gente tem essa correção aqui, para mim é uma correção para continuar a tendência de alta. A probabilidade da gente vir aqui e ter um apocalipse igual ainda pregam é muito baixa. Sinceramente, é muito baixa. E espero que não aconteça, né? A gente nunca, no mercado, nunca existe a probabilidade de zero, né? Então a gente sempre tem que estar preparado caso aconteça. Mas não é o cenário base de ninguém para mim agora. Ninguém relevante está falando que a gente vai ter um crash e que nós vamos ter um novo 2008. Isso estavam falando no fundo. Agora, cara, já tem uma turma falando de soft landing. Isso até me deixa preocupado, né? Afinal, quando aqui tava falando que o mundo ia acabar, eu queria comprar. Agora que estão falando de soft landing, cara, eu já não me sinto tão confortável assim em comprar. Entendeu? A gente tem que ser anticíclico, anti-manada, né? Então a gente fica de olho no que vai acontecer a partir daqui. Talvez uma correçãozinha um pouco maior. Espero que sim, né? Faz muito tempo que eu não compro ações dos Estados Unidos, pelo menos do índice. E ao mesmo tempo, a gente entende que no curto prazo isso aqui foi positivo. Uma queda na Nasdaq de 6% e o Bitcoin se mantendo basicamente no 0 a 0, ok? Até subindo um pouquinho. Então, isso foi bom. Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui também sobre os outros mercados, né? Para mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo também, cara. Primeiramente aqui no Brasil. Ibovespa está caindo há 9 dias seguidos, tá bom? Mas mesmo assim não são quedas tão significativas. Até fiz algumas compras de ações assim que caíram mais nesses últimos dias, mas eu fico mais de olho para compras mais significativas se a gente chegar nos 113 mil pontos, tá? Fundos imobiliários simplesmente não param de subir, tá numa tendência de alta realmente infinita aqui os fundos imobiliários.
E à medida que a gente vai fazendo isso, o que a gente faz? A gente está olhando aqui para comprar fundo imobiliário? Não, nós estamos olhando para ir vendendo, rebalanceando a nossa carteira. E quando a gente vende esses fundos imobiliários que subiram 40%, 50%, o que a gente está fazendo? Caixa. Caixa que a gente pode utilizar onde? No criptomercado, em altcoins que estão muito baratas. Então, diversificar é importante por causa disso também. Europa continua aqui meio que no 0 a 0, cara. Está numa consolidação nas últimas semanas. Emergentes também está numa consolidação aqui. Teve 2 semanas ruins, assim como China, tá bom? Numa consolidação. Então, sem grandes decisões assim no mercado, não foram, essas últimas 2 semanas não foram boas para as ações no mundo, tá bom? Tudo caiu basicamente. E o Bitcoin se segurou, tá? Então isso para mim é uma boa notícia. Continuando aqui falando do DXY, cara, DXY continua numa tendência de baixa e tá nesse padrão aqui, tá? Antes do rompimento desse topo, cara, eu ainda acho que a maior probabilidade é a gente continuar a baixa aqui, beleza? Em especial, porque a grande maioria do mercado nesse momento acredita que parou o aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos. A gente deve acabar o ano com 5,25, 5,50 para lá em 2024 a gente começar a diminuir. Então isso faz naturalmente uma pressão vendedora aqui. Não imagino o DXY fazendo isso, a não ser que tem uma nova informação, cara. E se o DXY fizer isso aqui, cara, pode saber que o Bitcoin vai estar caindo, o S&P vai estar caindo. Não é porque o DXY faz isso que cai. Tá tudo interligado, né? Então, tome cuidado com esse topinho aqui. Por enquanto, a tendência de baixa aqui continua, tá bom? Não imagino a gente fazendo isso e espero que não faça. Imagino realmente, talvez algumas semanas aqui de indefinição, mas uma continuação da tendência de baixa. E o nosso dólar, né? Que também teve 2 semanas boas, né? É o que eu sempre falo com vocês, caras. Quando os mercados se estressam, e a gente viu aqui todas as bolsas globais praticamente, todas caindo nas últimas 2 semanas, o nosso dólar aqui tende a valorizar, beleza? Não só porque aqui a gente teve a diminuição de juros de 0,5%, mas também porque quando fica tensa as coisas, a turma corre para moedas fortes, corre para uma proteção, corre para o dólar, beleza? Então por isso que é muito difícil você comprar essas ações no exterior, porque quando elas estão caindo, normalmente elas estão se valorizando também em dólar, tá bom? Então nunca se esqueça disso na próxima vez que alguém falar de apocalipse com vocês. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade aí, dependendo, mas duvido que a gente tenha alguma volatilidade, então a gente volta num vídeo amanhã. Se tiver volatilidade eu apareço à noite também, beleza? É isso, um forte abraço, a gente se vê.